Pense como um americano agora. A tua carteira provavelmente perdeu aproximadamente 28% no ano passado. Isso que a bolsa nem caiu. O teu 401k também caiu 28%. Você perdeu isso mesmo com o S&P subindo 18% no ano passado. Porque quando você mede isso contra algo que realmente mede riqueza, como o ouro, você perdeu até 28%. Esse é o custo que alguns especialistas, como o Ray Dalio, chamam de espiral da morte da dívida. E algumas mudanças, pelo jeito, na minha visão, vieram para ficar. O dólar americano perdeu 39% do valor contra o ouro em 2025. Em apenas um ano, os bancos centrais do mundo todo estão parando de confiar tanto nas dívidas dos Estados Unidos como padrão de segurança e comprando ouro e prata ao invés disso. E o que está em risco com tudo isso acontecendo? Bom, boa parte dos teus investimentos, ou seja, tudo que você tem que pode ser denominado em moeda fiduciária. Esse é um vídeo mais relacionado a um alerta do que espalhar medo ou pânico nesse momento. Você vai entender exatamente o que está acontecendo, porque com o nível de alavancagem do sistema, mesmo as pessoas que comandam o poder no mundo, elas não conseguem parar o que está acontecendo. Tem uma frase que a Lynn Alden fala, que é nada para mais esse trem, que é o trem da dívida americana. Mas vamos direto ao assunto. O dólar ele está perdendo valor rapidamente e essa desvalorização ela não vem a nenhum custo. A gente começou a ver tudo se valorizar perante o dólar. A gente está falando de ações, imóveis e agora de uma maneira muito agressiva os metais. E o governo dos Estados Unidos tem 38 trilhões de dólares em dívida e contando. Esse número cresce 6 bilhões de dólares por dia. Isso mesmo, por dia. E para vocês terem uma ideia, o ano passado os Estados Unidos adicionou 1 trilhão de dólares em dívida a cada 71 dias. Então esse ano ainda vai ser mais agressivo que isso ainda. E aqui está onde eu vejo um problema. No último ano, os Estados Unidos pagou 1,2 trilhão só de juros dessa dívida. Isso é mais do que eles gastam com a defesa dos Estados Unidos. E os juros longos americanos, eles não vão parar de subir. Ou seja, na minha visão, o 1,2 trilhão em juros já é um piso. Esse número só tende a crescer e de forma acelerada. Mas a pergunta que fica é, existe conserto para isso? Você não pode aumentar impostos, que acaba revoltando muito a população e as empresas. Não pode cortar gastos, porque basicamente isso não é nem cogitado pelos políticos. Sobra fazer o quê? Continuar essa alavancagem, fazendo que a liquidez continue fluindo no sistema. Mas quanto mais liquidez, maior essa dívida americana fica. Isso é uma armadilha estrutural muito parecida que o Japão está nesse momento. Porque tanto um país quanto o outro, qualquer decisão que ele tem vai ser uma decisão complicada e possivelmente leva a um problema ainda maior lá para frente para ser resolvido. Então a questão é que os governos eles só não querem que a bomba estoure no colo deles. Eles estão fazendo de tudo para ir empurrando o problema com a barriga para frente. Mas isso pode acontecer até não acontecer mais. Ou seja, uma hora a bomba explode, né? E se você desvaloriza o dinheiro, você acaba desvalorizando a dívida. Ou seja, o dinheiro, cada ano que passa, vale cada vez menos. E uma das soluções é inflacionar essa dívida até que ela valha menos com o poder da moeda cada vez menor. Bom, mas se você não investe, você está sendo basicamente roubado dia a dia silenciosamente. Cada dia, o dinheiro que você tem vale menos. Não adianta falar que você está recebendo 15% de renda fixa aqui no Brasil e achando que está ganhando muito poder de compra. O real está num momento bom, assim como todas as outras moedas frente ao dólar nesse último ano. Mas quando a crise aperta, não é para o real que as pessoas vão correr. E a gente também tem que entender que a inflação oficial ela é uma piada. A real inflação, todo mundo sabe que não é a que é divulgada. E assim, quando você comemora os ativos nas máximas históricas, você precisa lembrar que muitas vezes as ações só subiram porque o dólar caiu, não porque elas mereceram subir. Os americanos em geral, isso não só nos Estados Unidos, né, mas no mundo todo, eles percebem que cada vez menos os seus salários compram menos coisas, suas economias rendem cada vez menos, e os especialistas dizem que a economia está ótima e bombando. O que o Fed busca é estabilidade de preços e manter
o nível de desemprego é controlado. Mas na prática, isso significa que eles vão fazer o necessário para manter o governo solvente enquanto der, mesmo que isso destrua o valor do teu dinheiro. E uma das coisas que a gente pode se basear, se a gente for pensar nesse poder de compra da moeda, é o preço do ouro. Hoje, vários países eles estão estocando e comprando grandes quantidades de ouro físico. Eles estão decidindo não renovar os títulos americanos que estão vencendo e direcionar esse capital que está entrando para o ouro. Na minha visão, é a nova corrida desse século, que já foi iniciado pela China lá desde 2013. E vários países agora estão seguindo o mesmo caminho e um desses países é o Brasil. E isso, em nenhum momento quer dizer que o dólar vai ser trocado como uma moeda de padrão mundial. Porque para isso acontecer, o ouro precisaria ser considerado um ativo de lastro para financiamentos internacionais. E com isso, os países eles poderiam financiar portos, estradas, enfim, infraestrutura dentro do seu país, usando o ouro que eles têm como garantia. E outros países do mundo poderiam fazer esse financiamento sem ser em dólar. Porém, a gente está muito longe disso acontecer nesse momento. Hoje o dólar de curto prazo ainda é extremamente demandado e basicamente não tem limite para o quanto o mundo precisa desses novos dólares. O problema real, na minha visão, está na outra ponta da curva de juros, a ponta longa. Nenhum país se sustenta só rolando dívidas de curto prazo. E o que eu quero dizer com isso? Imagine que a tua empresa pega um empréstimo com o banco, inicialmente você faz um empréstimo para 2 anos. Só que com o passar do tempo você foi precisando de mais dinheiro. Precisou pegar outro empréstimo de 1 ano e outro e outro. Note que em algum momento os bancos vão ligar os pontos e não vão continuar concedendo empréstimos de longo prazo para você. Isso que eu estou falando 2 anos como longo prazo, né? Longo prazo é 20 ou 30 anos. Então eles vão fazer agora empréstimos de 2 semanas, 4 semanas. Isso significa que em um prazo curtíssimo de tempo, você tem que voltar, fazer novas negociações com o banco para cobrir esse rombo que você se enfiou. O problema é que com o passar do tempo, ninguém vai querer emprestar dinheiro para a tua empresa e quem quiser vai cobrar um valor enorme porque sabe que está correndo um grande risco. Então, trazendo isso para o mercado americano, as rolagens contínuas de dívida no curto prazo geram um estresse enorme no sistema, porque ele não dá uma estabilidade de longo prazo. Porque quando você sabe que você precisa pagar algo só daqui 30 anos, você tem tempo de achar outros caminhos, pensar em novas formas. Quando você tem somente alguns meses ou semanas, você fica tenso e travado. E o que já está acontecendo é que a demanda por títulos longos americanos está muito fraca. Ninguém quer se aventurar em emprestar dinheiro para o governo recebendo pouco por isso. Os únicos que precisam fazer isso e que fazem são os bancos que são obrigados a comprar esses títulos pelo Fed justamente para manter os benefícios e privilégios que eles têm. Mas isso é um assunto para outra história. Aqui a gente está falando de perda do valor monetário do dólar. E a grande vantagem, na minha visão, do ouro é que ele sempre foi considerado um tipo de reserva estratégica de segurança das pessoas, historicamente. Mas o que eu quero dizer é que a gente está numa baita encruzilhada nesse momento. Eu sempre gosto de ver o panorama de uma maneira mais ampla, né? Então pense assim, o real é um ativo que historicamente ele perde 12% ao ano frente ao dólar. Então quando a gente globaliza essa carteira e contabiliza ela em dólar, esses 15% de renda fixa ao longo do ano que você ganha, você fica basicamente no 0 a 0 em dólares. E quando a Selic vier para 12%, 9% ou até abaixo disso, porque assim, vários especialistas acreditam que em 2028 a gente vai ver a Selic próximo de 9%. E aí basicamente você está se sentindo seguro, investindo ali, mas está perdendo dinheiro, sangrando a tua carteira dia a dia. Você nota as camadas que a gente se envolve, quando a gente está só em dólar, a gente já está perdendo poder de compra. Se a gente está em real, aí sim a gente está numa camada extra de complicação, porque é mais poder de compra que a gente perde. Então, nosso dilema é que a gente precisa estar em ativos. A gente precisa estar investido em renda variável. É necessário estar posicionado e conseguir surfar o fluxo enquanto ele ainda está vindo. Só que nesse momento entra um dilema grande, né? Porque tudo está nas máximas históricas. E aí o que eu posso falar para você é que diversos ativos e ETFs já estão nas máximas históricas há 2, 3, 5 anos e continuam renovando. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que a minha visão
é que, como investidor, a gente está sendo obrigado a estar investindo em um dos momentos de maior estresse do último século. O setor imobiliário americano está mais fragilizado que 2008, o setor de IA está mais esticado que as empresas.com em 2001, a dívida americana nunca foi um problema, até que se tornou um problema que basicamente não tem mais solução. Então a gente está vivendo a bolha das bolhas, tudo somado, todas juntas, misturado, tudo ao mesmo tempo. Então eu penso que quando você olha esse cenário, os ativos mais seguros para você se investir nesse momento, para qualquer investidor pensar, são os metais. Porque são ativos de um nível grande de segurança em momentos de crise, e eles estão com um choque de oferta e demanda estrutural gigantesco. Por essa razão, eu acho que o fluxo também está tão direcionado para esse setor. E a mensagem que eu quero passar para vocês é que sempre estejam seguros. Você precisa estar exposto ao mercado de renda variável, mas ao mesmo tempo está seguro, buscando proteção para esses ativos que você tem. Então protejam o portfólio de vocês da melhor forma possível. E com proteção eu digo não comprar ouro, mas efetivamente estar protegido, comprar uma proteção para a tua carteira. Porque mesmo numa crise, né, entendendo essa crise, como é uma crise de liquidez, o ouro ele vai cair junto, ele vai cair como uma pedra também, porque vai faltar liquidez. Só que ele vai ser um dos primeiros a voltar a subir. E também eu acredito que ele é um dos que vai cair menos nesse momento. Então, caso você não tenha a mínima ideia do que eu estou falando, você não tem a mínima ideia de como proteger seus ativos e quer entender como fazer isso, então eu deixei um formulário aqui na descrição, preenche ele com algumas informações bem rápidas que aí eu entro em contato com você. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que você gostou e compartilhe ele. Muito sucesso para você nos seus investimentos e ótimos estudos!